Existe um tipo de cansaço que não passa com sono, um desgaste que não vem do corpo, mas também não é exatamente emocional. Você acorda, vive o dia, cumpre o que precisa cumprir, mas sente que algo está sempre drenando você por dentro, como se a mente nunca estivesse totalmente presente, como se houvesse uma tensão silenciosa, constante, que rouba clareza, força e direção. Talvez o problema nunca tenha sido falta de fé, talvez nunca tenha sido falta de esforço, talvez você esteja apenas gastando energia mental onde Jesus jamais gastaria. Porque repare, há pessoas que vivem menos caos por fora e mais confusão por dentro, e há outras que vivem cercadas de pressão, conflito, oposição e ainda assim permanecem centradas, lúcidas, firmes. Jesus vivia exatamente nesse segundo grupo. Ele não teve uma vida calma. Teve confronto, perseguição, incompreensão, urgências constantes. E mesmo assim, nunca vemos Jesus mentalmente fragmentado. Nunca vemos pressa desgovernada. Nunca vemos reação impulsiva. Existe algo aqui que quase ninguém percebe. Antes de avançar, preciso te dizer algo com clareza. No final deste vídeo, eu vou conduzir uma oração. Não como um momento emocional, nem como um pedido desesperado, mas como um reposicionamento consciente. Uma decisão prática de alinhar a mente, o foco e a postura interior com aquilo que Jesus ensinava. Não é algo para agora, é para depois de compreender. Porque quando a mente se alinha à verdade, a oração deixa de ser súplica e passa a ser direção. O que mais te machuca não é o problema em si, é o tempo que você passa pensando nele, é o volume de energia que você entrega diariamente para situações que não estão sob seu governo, pensamentos que giram sem produzir solução, diálogos internos que se repetem sem gerar decisão, emoções que consomem força sem gerar movimento. Isso drena, isso cansa, isso adoece. E Jesus sabia disso. Talvez você tenha sido ensinado a vigiar comportamentos, mas não pensamentos. A controlar atitudes, mas não narrativas internas. A orar sobre circunstâncias, mas não sobre o foco da mente. E aqui está o erro silencioso. A maior parte da energia que você perde não está indo para o mundo externo. Está sendo desperdiçada dentro de você em processos mentais que nunca chegam a lugar nenhum. Jesus observava isso o tempo todo, e quando ele perguntava às pessoas, por que vocês pensam assim? Não era uma pergunta moral, era uma pergunta de governo. Em Mateus 9:4 está escrito, mas Jesus, conhecendo-os, seus pensamentos, disse, por que pensais mal em vossos corações? Ele não corrige o ato primeiro. Ele corrige o pensamento que consome energia antes mesmo do ato existir. A mente humana funciona como um sistema de atenção. Onde você coloca atenção, você coloca energia. A psicologia moderna chama isso de custo cognitivo. A neurociência mostra que ruminação mental consome os mesmos circuitos que seriam usados para resolver problemas reais. Ou seja, pensar sem decidir é biologicamente exaustivo. Jesus ensinava isso de forma prática muito antes da ciência existir. Quando ele diz em Mateus 6:27, quem de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Ele não está apenas falando de ansiedade. Está revelando um princípio. Preocupação é gasto de energia sem retorno. É mente em movimento sem direção. E isso cria fadiga espiritual. Repare no padrão. Jesus nunca entra em debates desnecessários. Nunca tenta se justificar compulsivamente. Nunca se explica para quem não está pronto para ouvir. Em João 8, quando tentam prendê-lo em acusações, ele se cala. O silêncio ali não é passividade. É economia de energia mental. É domínio. Provérbios 4:23 diz, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida.
Guardar o coração, no contexto hebraico, é guardar o centro das decisões e pensamentos. O problema invisível é que você está reagindo mais do que governando. Reagir consome energia. Governar organiza energia. Jesus não reagia ao caos. Ele se posicionava acima dele. Quando os discípulos entram em pânico na tempestade, ele dorme. Não porque ignora o perigo, mas porque não entrega sua mente a ele. Marcos 4:38 mostra isso com clareza. O caos estava fora. A mente dele estava em ordem. Hoje, a maior parte das pessoas vive com a mente sequestrada por estímulos, expectativas, culpas, projeções futuras e memórias não resolvidas. Isso cria uma fragmentação interna. Você pensa em várias coisas ao mesmo tempo, mas não está inteiro em nenhuma. Isso esgota. Jesus chama isso de mente dividida. Em Mateus 6:22-23, ele diz que se o olho for bom, todo o corpo terá luz. Se for mau, haverá trevas. O olho ali é foco, é atenção, é para onde a mente olha continuamente. Talvez sua vida não esteja travada por falta de oportunidade, mas por excesso de dispersão mental. Talvez você não precise de mais informação, mas de menos vazamento de energia. Jesus não acumulava estímulos, ele selecionava. Em Lucas 5:16 está escrito que ele se retirava para lugares solitários para orar. Isso não era ritual religioso, era recalibração mental, era retorno ao centro. A ciência hoje confirma: silêncio, foco e intenção restauram o sistema nervoso, reduzem cortisol, aumentam clareza, fortalecem tomada de decisão. Jesus fazia isso como prática, não como exceção. Ele ensinava pelo exemplo. Quando algo importante ia acontecer, ele não acelerava, ele se recolhia. Porque quem governa a mente não se deixa arrastar pelo ritmo do caos. O erro comum é tentar mudar a vida sem mudar a gestão da atenção. Você ora, pede, espera, mas continua entregando sua energia mental aos mesmos gatilhos, às mesmas preocupações, às mesmas histórias internas. E Jesus nunca ensinou transformação sem consciência. Em Romanos 12:2 está escrito: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Renovação não é emoção, é reorganização interna. Jesus não veio apenas aliviar dores, veio ensinar como não produzi-las novamente. Quando ele cura, ele frequentemente diz: vai e não peques mais. Não é ameaça moral, é instrução mental. Não volte ao padrão que te adoeceu. O padrão começa na mente. Em Provérbios 23:7, assim como imagina em sua alma, assim ele é. Você perde energia mental quando tenta controlar o que não depende de você, quando revive o passado sem aprender, quando antecipa o futuro sem agir no presente. Jesus sempre trazia as pessoas de volta ao agora consciente. Basta a cada dia o seu próprio mal. Mateus 6:34. Isso é gestão de energia, isso é domínio. Existe uma guerra acontecendo dentro da mente, mas ela não se vence com força, se vence com posicionamento. Jesus nunca lutava com pensamentos intrusivos, ele os encerrava com verdade. No deserto, ele não dialoga com a tentação, ele responde com palavra. Palavra, na Bíblia, não é som, é direção, é comando, é encerramento de ciclos mentais. Talvez você esteja cansado porque está pensando demais e decidindo de menos. Talvez esteja perdendo energia porque está tentando resolver internamente aquilo que só se resolve com postura. Jesus não ficava ruminando possibilidades. Ele discernia e agia. Em João 11, antes de ressuscitar Lázaro, ele não corre, ele espera. Porque ele sabia que o tempo interno estava mais importante que a pressão externa. E aqui está o ponto que quase ninguém percebe. Não é o problema que rouba sua energia. É a forma como você se posiciona mentalmente diante dele. Jesus dominava a mente porque sabia onde não colocar atenção.
Isso muda tudo. A partir daqui, precisamos entender como esse vazamento de energia se mantém, mesmo quando a pessoa ora, lê a Bíblia e tenta mudar. Porque o problema não é falta de desejo. É um mecanismo invisível que se repete. Jesus não apenas observava pessoas sofrendo, ele observava padrões. Repare como, nos evangelhos, ele quase nunca começa resolvendo o problema externo imediatamente. Antes de curar, antes de libertar, antes de multiplicar, Jesus confronta algo mais profundo. A forma como aquela pessoa está posicionada internamente diante da própria vida. É aqui que a maioria se perde. Porque o problema não é falta de fé, nem ausência de oração, nem desconhecimento da palavra. O problema é que a mente continua funcionando no mesmo modo de sempre, mesmo depois de ouvir a verdade. É por isso que tanta gente ora, jejua, busca, entende, e ainda assim volta para o mesmo lugar emocional, mental e existencial. Jesus deixa isso claro quando pergunta ao paralítico no tanque de Betesda: "Queres ser curado?" João 5:6. Essa pergunta não é óbvia, é desconcertante. O homem estava ali havia 38 anos. Mas Jesus não pergunta sobre o problema, pergunta sobre a disposição interior. Porque existe um mecanismo silencioso que mantém a pessoa presa ao ciclo. A mente se adapta ao caos e passa a operar dentro dele como se fosse normal. A psicologia moderna chama isso de habituação cognitiva. O cérebro humano se acostuma a padrões repetidos, mesmo que sejam dolorosos. A neurociência explica que circuitos neurais reforçados pela repetição se tornam automáticos. Mas Jesus já ensinava isso muito antes quando dizia: "Todo reino dividido contra si mesmo não subsistirá." Mateus 12:25. Ele estava falando de um sistema interno incoerente, onde a pessoa deseja algo novo, mas continua alimentando os mesmos pensamentos, as mesmas palavras, as mesmas reações. Esse é o mecanismo que rouba energia mental todos os dias. Viver em contradição interna. A pessoa crê em Deus, mas pensa como quem não espera nada. Ora por mudança, mas reage como quem já perdeu. Lê a palavra, mas continua narrando a própria vida com medo, culpa ou autopiedade. Isso gera desgaste. A mente entra em conflito constante e o conflito consome energia. Provérbios já alertava: "Assim como imagina em sua alma, assim ele é." Provérbios 23:7. Não é poesia, é estrutura. Jesus nunca ensinou fé como pensamento positivo. Ele ensinou alinhamento. Por isso, quando diz: "Não andeis ansiosos." Mateus 6:25. Ele não está dando um conselho emocional. Está oferecendo uma mudança de governo interior. A ansiedade nasce quando a mente tenta controlar o que não foi chamada para controlar. E aqui está o ponto central do mecanismo. A mente humana se esgota quando tenta ocupar o lugar da confiança. Observe Jesus no meio do caos. Multidões pressionam, discípulos não entendem, líderes religiosos acusam, necessidades surgem o tempo todo. Ainda assim, ele não vive reativo. Marcos relata algo curioso. Levantando-se de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Marcos 1:35. Isso não é um detalhe devocional. É uma prática de regulação mental e espiritual. Jesus não começava o dia resolvendo problemas, começava estabelecendo o centro. O mecanismo que mantém o ciclo é exatamente o oposto. Começar o dia já sendo puxado por demandas, pensamentos, notícias, memórias e preocupações. A mente entra em modo de sobrevivência. E quem vive em sobrevivência não governa, apenas reage. Por isso Jesus dizia: "Basta a cada dia o seu próprio mal." Mateus 6:34. Ele estava ensinando foco presente, não fuga espiritual. Salmo 131 revela o mesmo princípio quando Davi escreve:
Senhor, o meu coração não é soberbo, nem os meus olhos altivos. Fiz calar e sossegar a minha alma. Salmos 131, 1.2. Repare, a alma não se aquieta sozinha. Ela é aquietada. Isso é ação consciente. Isso é governo interior. A maioria das pessoas não perde energia porque trabalha demais, mas porque não governa o que acontece dentro enquanto trabalha. Jesus expõe esse mecanismo quando confronta Marta. Andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Lucas 10:41. O problema não era o serviço, era a dispersão mental. Maria escolhe sentar e ouvir. Não porque era mais espiritual, mas porque estava mais centrada. A mente que não se dispersa preserva energia. A mente que se fragmenta se desgasta. A ciência confirma isso hoje ao falar de atenção como recurso finito. Quanto mais fragmentada a atenção, maior o cansaço mental. Jesus já ensinava isso quando dizia: se o teu olho for simples, todo o teu corpo será luminoso. Mateus 6:22. Olho simples é foco unificado. Corpo luminoso é vida com energia. O mecanismo que mantém a pessoa no mesmo lugar é sutil. Ela tenta mudar resultados sem mudar a postura mental diária. Quer paz, mas vive estimulando conflito interno. Quer clareza, mas alimenta excesso de informação. Quer direção, mas não cria espaço para ouvir. Jesus nunca fez isso. Antes de decisões importantes, ele se retirava. Antes da cruz, ele se recolhe no Getsêmani, não para fugir, mas para alinhar vontade. Não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. Isso é domínio mental em seu nível mais alto. Aqui começa a transição, porque entender o mecanismo não basta. Saber que a mente se desgasta com conflito interno não muda nada sozinho. Jesus nunca deixou pessoas apenas conscientes. Ele sempre as levou a um ponto de decisão. É isso que será revelado na próxima parte. O ensinamento específico que desmonta o ciclo, não como teoria, mas como prática diária. O que Jesus fazia não era complexo, mas era radical. E quase ninguém percebe, porque exige responsabilidade interior, não apenas crença. Jesus não ensinava as pessoas a viverem com a mente como um quarto aberto, onde qualquer pensamento entra, senta e decide o rumo do dia. Ele ensinava governo, e o ponto de virada sempre aparece quando Jesus expõe uma diferença que muda tudo. Você pode ter pensamentos, mas não precisa ser governado por eles. Você pode sentir medo, mas não precisa obedecer ao medo. Você pode estar cansado, mas não precisa negociar sua identidade com o cansaço. Quando Jesus diz, vigiai, Mateus 26:41, ele está entregando um comando de soberania interior. Não é um conselho devocional, é uma ordem de postura. Observe antes de se tornar. A maioria das pessoas perde energia mental porque vive em resposta automática. O estímulo vem, a mente interpreta sem filtro, a emoção sobe, o corpo reage, a pessoa fala, decide, se arrepende e o ciclo se fecha. Jesus desmonta esse ciclo inserindo uma camada que quase ninguém pratica. O espaço de vigilância entre o pensamento e a ação. E ele faz isso o tempo todo. Quando a acusação vem, ele não se apressa a responder. Quando a pressão vem, ele não se precipita. Quando a urgência grita, ele não se fragmenta. Ele olha, discerne e escolhe. Isso é governo. Isso preserva energia. Isso muda destino. O ensinamento específico que desmonta o vazamento diário de energia mental é mais simples do que parece, mas exige maturidade. Jesus ensina que a mente precisa de uma âncora de verdade para não ser arrastada por cada onda de sensação. Por isso, no deserto, diante das tentações, Jesus não discute com a mente, não negocia com o impulso, não argumenta com o medo. Ele responde com direção. Está escrito.
Mateus 4:4, 4:7, 4:10. Esse está escrito não é um ritual religioso, é um corte, é um fechamento, é a verdade assumindo o comando do diálogo interno. Quando a mente tenta abrir uma conversa infinita, Jesus encerra. E é isso que a maioria não faz. A maioria conversa com pensamentos como se eles fossem conselheiros confiáveis. E não são. Muitos pensamentos são apenas ruído, carência, memória ferida, ansiedade antecipada, orgulho disfarçado, e o ruído consome energia. Então, o que Jesus faz na prática? Ele não tenta pensar melhor. Ele troca o centro de governo. Ele escolhe obedecer à verdade, não ao estímulo. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. Aqui ele está ensinando que a mente humana se alimenta. Ela sempre está se alimentando. Ou ela se alimenta de medo, comparação, pressa e suposições, ou ela se alimenta de palavra, verdade e direção. Aquilo que alimenta sua mente determina quanto de energia você tem para viver o dia. Porque mente mal alimentada vive em escassez. Escassez de paz, de clareza, de coragem, de constância. E aqui entra a forma diária, prática, simples e repetível que o ouvinte precisa fazer para começar a mudar sem depender de um dia perfeito. É uma prática em 3 movimentos, do jeito que Jesus fazia, sem transformar isso em palestra técnica. Pausar, nomear, estabelecer. Pausar é interromper o automático. Nomear é revelar o que está acontecendo por dentro sem dramatizar. Estabelecer é escolher uma verdade para governar. Isso pode acontecer em 30 segundos, no meio do caos do dia, sem ninguém perceber. Quando você perceber que está drenando energia com ansiedade, por exemplo, não tente vencer a ansiedade com força. Faça o que Jesus fazia. Pare por dentro. Uma pausa curta, só o suficiente para voltar ao centro. Depois nomeie. Eu estou sendo puxado pela preocupação. E então estabeleça. Eu escolho confiar e agir no que me cabe hoje. Isso é Mateus 6,34 em prática. Isso é governo. Isso interrompe vazamento. Quando você perceber que está drenando energia com culpa e autoacusação, não entre no tribunal mental. Jesus não ensinou a mente a se chicotear, ensinou a mente a se alinhar. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Então a prática é a mesma. Pausa, nomeia, estabelece. Eu estou me condenando. E então? Eu me arrependo do que precisa ser mudado, mas eu não aceito condenação como identidade. Isso preserva energia e devolve direção. Quando você perceber que está drenando energia tentando controlar pessoas, resultados, prazos e percepções, faça o mesmo. Pausa. Nomeie. Eu estou tentando controlar o que não é meu. Estabeleça. Seja feita a tua vontade. Mateus 6:10. E confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios 3:5. Não como frase bonita, mas como decisão interior. Isso corta a ruminação. Isso reduz o gasto mental inútil. E há um detalhe que Jesus ensinava, sem dizer em voz alta, mas vivia com perfeição. Ele sabia quando calar. A sua energia mental não é roubada apenas por pensamentos. Ela é roubada por palavras desnecessárias. O que guarda a sua boca conserva a sua alma. Provérbios 13:3. A maioria das pessoas se esgota porque vive explicando demais, justificando demais, defendendo demais, discutindo demais. Jesus não fazia isso. No momento em que tentam puxá-lo para um jogo de acusações, ele escreve no chão, silencia e fala apenas o necessário. João 8:6-7. Isso não é teatro, isso é domínio. Quem fala o tempo todo prova que está sendo governado pelo estímulo. Então a prática diária que muda tudo pode ser aplicada também na fala.
Antes de responder, a pessoa pode fazer um gesto interior simples. Pausa. A mente quer descarregar, o ego quer vencer, a ansiedade quer explicar, a dor quer atacar. Jesus ensinava: seja o vosso falar. Sim, sim, não, não. Mateus 5,37. Isso é clareza, isso é economia de energia, isso é autoridade. E agora vem o ponto mais importante. A pessoa só consegue sustentar essa prática se ela mudar o tipo de pergunta que faz para si mesma. A pergunta que drena a energia é: por que isso está acontecendo comigo? A pergunta que gera domínio é: o que está tentando me governar agora? Jesus fazia esse tipo de discernimento com os discípulos. Por que temeis? Marcos 4,40. Ele não estava humilhando ninguém. Estava ensinando localização interna. Identificar o que está governando é o começo do governo. É por isso que Jesus também dizia: permanecei em mim. João 15:4. Permanecer é prática. Não é evento, não é culto. É retorno contínuo ao centro. É escolher repetidamente que a verdade é maior do que o ruído. Essa repetição muda o cérebro, muda o coração e muda a vida. E sem perceber, a pessoa começa a viver com mais energia mental, mais paz, mais constância. Não porque os problemas acabaram, mas porque eles não entram mais no trono. Agora, como prometido, vamos para a oração. Curta, consciente, sem exagero emocional. Um reposicionamento real. Senhor Jesus, eu reconheço que eu tenho desperdiçado energia mental em pensamentos que não produzem vida, em preocupações que não geram solução, em conversas internas que não me levam a lugar nenhum. Hoje eu escolho vigiar. Eu escolho pausar antes de reagir. Eu escolho nomear o que está tentando me governar e estabelecer a tua verdade como centro. Ensina-me a viver com clareza, firmeza e presença. Que a minha mente seja alinhada contigo. Que minha boca fale com direção e que minhas decisões nasçam da verdade, não do medo. Eu escolho permanecer. Amém. Se esse ensino descreveu algo que você vive, escreve nos comentários uma frase simples, como um marco de decisão. Eu escolho vigiar. Não como ritual, mas como postura. E se você quer seguir essa jornada prática, com ensinamentos que reorganizam a mente e aprofundam a fé sem cair em superficialidade, então se inscreve e permanece por aqui. Aqui, a gente não busca emoção rápida. A gente busca transformação consciente, do jeito que o mestre ensinava.